Mais de 60% dos casos de violência contra idosos ocorrem nos lares. Este contexto não se refere só ao Brasil, e sim internacionalmente, segundo dados apresentados pela Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz. Para cuidar dos nossos idosos, anualmente nós temos no Brasil o Junho Violeta, o mês dedicado à proteção da pessoa idosa. Aqui em São José, a Câmara aprovou o parecer ao projeto de lei ordinária número 57 de 2021, projeto que institui no âmbito do município o Junho Violeta. Para falar desta iniciativa, nós estamos recebendo o autor da matéria, vereador Mauro Fiscal, e também a Maíra Marques Gomes, que é psicóloga policial da DPCAM, a Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, Mulher e Idoso. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o jornalista Fernando Martins e este é o Câmara Debate de hoje. Vereador Mauro Fiscal, o que motivou o senhor a criar este projeto? A motivação para a criação desse projeto foi o fato de eu ser padrinho de grupos de idosos nesse município. Então, aqui em São José, eu sou padrinho há mais ou menos 8 anos do MIFA, Movimento de Integração Familiar, que fica em Areias, onde a presidente é a senhora Célia. E aqui na Praia Comprida também existe o Grupo da Paz, onde ali eu também sou padrinho em torno de uns 5 anos. E nesse grupo também a presidente é a Ivonete, a senhora Ivonete. Então, a gente se encontra naquele local toda terça-feira em um grupo e às quinta-feira no outro grupo. Então, a gente acaba sabendo de algumas violências em lares, em casas de particulares. Então, nos trouxe o intuito de trabalhar a conscientização contra a violência do idoso. Já temos hoje, no dia 15 de junho, o dia contra a violência do idoso. No entanto, a gente tem que trabalhar mais. E então a gente tem a nossa psicóloga aqui, doutora Maíra, que até tem um bom conhecimento vasto nessa área, né? É a atuação dela, né, vereador? Ela é a doutora nessa área, né? Que vai poder nos ajudar e falar um pouquinho sobre isso. Verdade. Eu quero destacar também, vereador Mauro, que o pessoal está podendo acompanhar em casa. Nós estamos nesse instante com a máscara do Junho Violeta e nós recebemos aqui também, e eu faço questão de mencionar, uma apostila, um material encadernado, arrumado, organizado, do Junho Violeta, organizado pelo Alan Rottermel, assessor do vereador Mauro Fiscal e dos demais assessores do vereador. Parabéns, viu, vereador, pela organização, pela estrutura. É assim que a gente faz, explicando, organizando tudo. Parabéns pela sua assessoria. Maíra, eu começo te perguntando o seguinte, como é que está a situação do idoso hoje na cidade de São José? Nós vivemos uma dificuldade que aumentou com a pandemia, evidentemente, né? Porque, como foi dito na sua chamada, a maioria dessas violências é cometida por algum familiar e muitas vezes com quem o idoso ou a idosa vive. Então, isso traz um problema muito grande para a própria denúncia, porque essa pessoa pode ter dificuldade de mobilidade, né? É um fator que dificulta ir até a delegacia, mas também pode ficar com medo de sofrer, alguma represália por ter feito algum tipo de comunicação. No caso nós temos o recurso na Polícia Civil da denúncia, no caso boletim eletrônico, boletim de ocorrência virtual. Mas não são todas as pessoas de uma idade um pouco mais avançada que têm esse trânsito pela tecnologia. Então, realmente, com a pandemia, os nossos registros em relação aos idosos teve ainda uma diminuição, mas só que isso logo depois de ter um pouco mais de abertura, que puderam ter esse trânsito, pedir auxílio para algum vizinho, ou para uma vizinha, um outro filho, uma outra filha. Isso nos demonstrou
que houve um aumento das violências, né? O que houve num primeiro momento foi uma dificuldade de noticiar, né? Disso ser registrado. Mas as violências, quase que em todas as suas modalidades, é influenciada por questões econômicas, né? Então, a pandemia trouxe uma crise econômica, junto dela, pessoas com muito medo, muito ansiosas, deprimidas. Então, esses fatores todos contribuem para todas as modalidades de violência. E aí, essas pessoas estão, muitas vezes, né, aí mais vulneráveis ainda por essa dificuldade. Até de pegar ônibus, né? Mesmo aqueles que pegam ônibus. Sim, um ponto central que eu verifico também aí, Maíra, e você pode falar com mais propriedade, mas é a própria desestabilização dos lares, né? A pandemia acabou ocasionando isso, né? Além das separações que nós tivemos, números realmente chamaram muita atenção, desestruturação que já vinha num processo bastante acelerado, lamentavelmente com a pandemia acelerou ainda mais, né? Marido e mulher se separando, filhos muitas das vezes sem a referência de pai, sem referência da mãe, então nós temos uma destruição do lar aí alarmante, que chama atenção, né? Temos a situação das mulheres vítimas de violência, que é também uma pasta que você cuida na DPCAM. Então, é um negócio bastante sério, né? E o idoso acaba se tornando vulnerável em meio a essa desestruturação do lar, desestruturação da família. Vereador Mauro, a maior parte, como eu falei aqui dos casos de violência contra o idoso, surge no próprio lar, por pessoas da mesma família que acabam muitas das vezes violentando, agredindo esse idoso. Na sua avaliação, como melhorar essa situação? Olha, a maneira de melhorarmos é a conscientização. O primeiro passo é fazermos a conscientização. Porque a partir do momento que nós vamos conscientizando os familiares, eles próprios começam a olhar de forma mais segura os seus idosos. Porque parte, como você acabou de falar, muitas desses casos de dentro da família, porque pode acontecer um dos filhos está com um problema particular e acaba descarregando nesse idoso que vem a ser o próprio pai. Então, o outro irmão terá condições de ficar mais atento, fazendo, então, essa conscientização que é o projeto dessa lei. Nós temos dados hoje, Maíra, sobre quem no lar mais costuma agredir o idoso? Eu desconheço esses dados. O que eu posso lhe falar é que a maior parte deles fica sob cuidados de filhos e filhas, né? Então, a gente fala de uma violência que seria cometida por seus descendentes, né? Eu gostaria de destacar um ponto nesse sentido que é bem fundamental, né? Muitas situações, perante o envelhecimento de um pai ou de uma mãe, se dão por conflitos entre os irmãos e irmãs, né? Conflitos que já são anteriores e que nesse momento são reatualizados. Por quê? Porque existe uma certa disputa de quem ajuda mais, de quem deve ajudar mais, de quem é maior responsabilidade, quem pode mais, quem pode menos. E aí há um valor, talvez, na nossa cultura que é de uma certa competitividade, né? E muitas vezes faz os irmãos se sentirem lesados, né? Eu estou ajudando mais o pai ou a mãe, eu estou dando mais, eu estou usando mais tempo e você não, né? Já é um prenúncio, muitas das vezes, da herança, né? Que o pessoal do judiciário reclama muito, que é uma seara extremamente delicada de se resolver. Os conflitos familiares são de toda ordem, né? E muitas das vezes a gente acha, né, Maíra e vereador Mauro, que os problemas são só na herança depois que os idosos morrem. Na verdade, não, né? Na verdade, a briga já vem de antes, né? Há um conflito familiar muito grande, né? Em grande parte também, como eu falava, Maíra, por conta dessa desestruturação do lar que a gente vê aí crescendo cada vez mais de forma acelerada, né? O envelhecimento da população, para o telespectador ter ideia, tem ocorrido de forma acelerada no Brasil. A população nacional possui atualmente mais de 30 milhões de idosos. Por ano, mais de 600 mil pessoas, em média, passam a integrar esta parcela da sociedade. Nos últimos 30 anos, a população de 60 anos cresceu 21,6% e com mais de 80 anos, mais de 45%.
85% da população brasileira idosa é considerada saudável. Em 1950, a média de idade no Brasil de brasileiros era de 50 anos e atualmente é de 76 anos. As mulheres têm expectativa de vida de 79 anos de idade e os homens 74 anos, que só não é maior devido à violência. Cuidar dos idosos e oferecer mais qualidade de vida é prioritário, né, vereador Mauro? Sim, porque temos que pensar da seguinte forma. Hoje, temos as nossas crianças que damos uma atenção especial e achamos que essas crianças, e é uma verdade, merecem toda a nossa proteção, porque, afinal de contas, elas são desamparadas. Elas não têm, muitas vezes, nem como se locomover, tendo como princípio uma criança que não começou nem a andar. Merece toda a nossa proteção. Crescemos, envelhecemos e chegamos a um ponto de voltar a ser criança. Então, novamente, estamos lá, muitas das vezes, sem poder nem se locomover e dependendo, às vezes, 100% de um outro adulto para que, então, possamos até fazer as necessidades básicas. Voltamos, então, a ser criança. Então, numa dependência, né, grande. Dependência total. Entre as vítimas de violência estão idosos que muitas das vezes tiveram um comportamento agressivo com a família ao longo da vida. Muitas das vezes a gente não fala sobre isso, mas é necessário trazer para o debate, né? E famílias que têm um histórico também de muita violência. Quando iniciar, então, este trabalho de cuidado com os idosos para que ele próprio, Maíra, não sofra o mal que plantou? Você toca num ponto muito fundamental que até tem relação com o que o vereador falou, né? A relação entre, quando se fala de prevenção à violência contra crianças e adolescentes, a gente também está prevenindo indiretamente também violência contra idosos e idosas, né? Bom, eu entendo ser muito importante as pessoas não fazerem uma associação rápida entre envelhecimento e vulnerabilidade, né? Porque nós temos idosos e idosas. Há idosos e idosas de 80 anos ou mais que têm autonomia, que podem cuidar da sua casa, que podem cuidar da sua higiene pessoal, que podem decidir, inclusive, como administrar seus bens, né? Decidirem com quem querem morar ou se não querem morar com ninguém. Então, e ao mesmo tempo, ao inverso, há pessoas, né, que já precisam de um cuidado bem antes. O que eu penso e ser fundamental nós não partimos de uma ideia genérica, mas sempre vermos aquela pessoa em particular, quais são as necessidades dela e quais são as autonomias dessa pessoa. Só que não é simples quando o filho e a filha tem mágoa, Exato. Tem raiva. Todo um histórico, né, Maíra? Tem todo um histórico. Então, na verdade, é algo que talvez a gente teria alguma prevenção se essas vítimas de violência pudessem receber acompanhamento. Exato. E nós encontramos uma dificuldade que daí diz respeito à saúde mental, né? Mas não só a saúde mental, né? Mas colocando, porque é interdisciplinar, a saúde mental diz respeito a várias profissões. Mas a atenção às vítimas de violência desde lá atrás, né? Desde crianças e adolescentes, né? E as pessoas adultas que queiram fazer psicoterapia e que não tenham condições de custear isso, né? Então, talvez um fortalecimento desse recurso, né, da saúde pública, né, no aspecto mental, né? Eu lembro-me de uma história, até vi esses dias conversando com minha esposa é do direito, e ela estava compartilhando uma história de que 2 meninas eram violentadas pelo pai, desde a tenra idade. Cresceram, o pai envelheceu, e lá pelas tantas, com idade já avançada, deu um ataque cardíaco, morreu. No dia do velório, as meninas que tiveram esse histórico de violência em casa por parte do pai, as meninas, as 2, não conseguiam segurar o riso durante o velório. Então vejam a que ponto chega. O pai, uma figura, uma referência, que acabou não se tornando essa referência quando vivo, morre. As filhas que choram, porque é natural chorar pela morte do pai,
não choram, riem. Riem porque se veem livres daquele que as violentava. Então veja que desestruturação, e é dessa desestruturação familiar que eu falava agora há pouco. E nós precisamos sempre atentar muito. Hoje, por exemplo, vivemos uma violência contra a mulher sem precedentes. Claro, em grande parte pelos números, as estatísticas. Há bem pouco tempo, as mulheres eram assassinadas, eram executadas, violentadas e não tinha estatística. Agora, com o avanço da lei, graças a Deus, com essa evolução toda, nós conseguimos jogar mais luz sobre o tema, debater o tema. Agora, fato é que marido e mulher precisam aprender a viver juntos. A viver juntos. Eu, às vezes, até fico me questionando, né, no dia a dia da comunicação, do rádio, e me questiono por que não tem escola de pais e não se investe mais nisso. Escola de família, ensinando o homem, a ser pai, a ser uma pessoa referência na sociedade, a mulher do mesmo jeito. Então, estamos perdendo essas referências. E filhos crescem sem obedecer o pai e a mãe, sem obedecer as autoridades, sem obedecer ninguém. Os pais adoecem e eles, que não obedecem ninguém e não zelam por ninguém, também não respeitam seus pais. Né? Jogam por aí, abandonam num asilo e a família desestruturada. Então esse cuidado, né, vereador Mauro, começa desde cedo. As pessoas que estão nos acompanhando agora, muitas das vezes aí com seus 40 anos, 30 e poucos anos, em idade ativa, trabalhando, precisam zelar por isso, né, vereador Mauro? Porque a velhice pode chegar. Não vai chegar para todos nós. Muitas das vezes, muita gente vai ficar pelo caminho, a gente não sabe o dia de amanhã. Mas fato é que isso tem que ser trabalhado desde cedo, né, vereador Mauro? Uma preparação, um cuidado com a família, né? Com certeza. Então, por isso, a gente então fez esse projeto de lei, que é o de número 57/2021, que já foi aprovado na Câmara de Vereadores, agora segue para o Executivo, onde deverá ser sancionado. No dia, então, 15 de junho, pretendemos oficializar a entrega desse projeto-lei a um grupo de idosos, o qual representará toda a classe de idosos. Faremos isso de forma oficial e o prefeito estará presente nesse café, será um café por volta das 15 horas, né? Então, nesse grupo terá a presença de vários idosos, onde estarão esses, poderíamos dizer até que seriam coadjuvantes, né, nesse momento, mas que, na verdade, serão os verdadeiros protagonistas, porque estarão lá as pessoas que realmente merecem o nosso apoio. O Junho Violeta entra, então, para o cronograma das atividades da cidade. Exatamente. Ao invés de pensarmos como um dia internacional contra a violência do idoso, teremos em São José um mês de conscientização contra a violência do idoso. Então será um mês, sabe, doutora, onde faremos vários movimentos, várias reuniões, vários encontros para tratar sobre esse assunto. Excelente. E convidaremos, então, idosos de vários grupos, que hoje, inclusive, temos o CAT, é um local de encontro. Infelizmente, devido à pandemia, tem se evitado os encontros, mas acreditamos que no ano que vem já estará sanado, todo mundo vacinado, e estaremos livres dessa pandemia. Poderemos, então, dar uma atenção especial aos nossos idosos e, através desses encontros, conscientizarmos os familiares para a atenção a eles. Sem dúvida, é porque não é fácil, né? Eu tenho pais também idosos, seu Manuel e dona Beatriz, eles já passaram aí, o meu pai já passou dos 70, minha mãe está grudando nos 70 já, e sempre dizendo que está nos 69, 68, dando aquela, né? Faz parte, né? E então a gente observa que durante a pandemia foi extremamente sério, né? E complicado, porque estavam acostumados a sair. Minha mãe já estava questionando esses dias, eu me vacinei a segunda dose, já está passando os 30 dias, posso pegar ônibus? Ela me perguntou. Eu disse, vai poder, mas com todo cuidado. Continua usando máscara, com todo cuidado com higienização, para evitar, né? Porque não estão livres.
Então, daí ficaram sem um bailão, né, vereador Mauro? Não pode ir num bailão, porque não pode aglomerar, aquela coisa toda. Então, complicado, difícil, né? Porque é uma idade, Maíra, eu tô com 37, você deve ter um pouquinho mais que eu, um pouquinho a coisa mais que eu. E aí a questão é, a gente vai caminhando para a idade vai avançando e a gente vai sentindo que a idade vai avançando de que forma? As pessoas ao nosso redor vão morrendo. E a gente vai levando várias marcas, né? As feridas, aquelas tristezas, né? Pelas pessoas que lamentavelmente foram embora dele. E a gente vai começando a observar que a nossa idade também está avançando e o nosso dia está chegando. A gente sente isso. E o idoso está sentindo ainda mais isso, né? Imagina quem já chegou aí nos 70 anos, já está, né? Já está naquela assim, pode chegar a qualquer momento a minha hora. Então, essa parte psicológica, essa parte esse momento da vida é um momento delicado demais, né, Maíra? E aí, o que os filhos muitas das vezes fazem? Eles têm opções. Coloca o pai no lar de idosos, ou deixa em casa e contrata muitas das vezes uma pessoa para cuidar do pai e para cuidar da mãe. Esse cuidador que vai cuidar do pai, que vai cuidar da mãe, nos casos que chega para você lá na delegacia, na DPCAM, há muitas situações de agressão por parte de cuidador de idosos? Na verdade, não. Não. É pelo familiar. Pelo familiar. As situações que são registradas, Aham. estou até aqui tentando lembrar, eu não atendi nenhum caso até hoje de denúncia envolvendo estranhos, né? Vamos dizer assim, né? Aliás, falando em denúncia, né, é importante colocar, além dos canais de boletim de ocorrência, né, que são acessíveis pela página da Polícia Civil, pelo telefone, também existe o Disque 100, né, que é um telefone... Dos direitos humanos, né? Exatamente. E tem um 181 também, que é um anônimo, né? Que daí é anônimo também. Eu só queria destacar uma questão de gênero, que eu acho importante lembrar, né, porque se fala em envelhecimento e como tudo, na verdade, tem uma diferença muito grande quando a gente fala o envelhecimento do homem e da mulher, né? Então, quando se fala de falar sobre esse assunto, de discorrer a respeito, precisamos trazer esse atravessamento de gênero. Por quê? Porque muitas vezes a mulher, respeitando um certo ideal de que a mulher é voltada à maternidade, que é voltada à família, que é voltada ao lar, o que ocorre é que ela pode sofrer violência por parte de um filho ou filha e ela ter dificuldades em denunciar porque ela acredita que mãe ama incondicionalmente. Né? Isso é vendido para nós e nós compramos muitas vezes de uma forma não crítica, né? E aí nós encontramos idosas com filhos de 40, 50 anos morando, que nunca saíram de casa ou saíram e voltaram, que sempre, né, causaram problemas e essa mulher não quer fazer essa denúncia. E aí nós temos uma dificuldade muitas vezes de fazer isso, né? Porque não temos uma fragilidade daí, né? De apuração, né? Por outro lado, o homem, quando envelhece, ele pode acreditar num modelo, atendendo a um modelo de masculinidade que é viril, então a ideia do homem ser forte, né? O homem que não tem medo, o homem que não passa dor, né? Ele pode ter dificuldade de denunciar, porque isso para ele é como se fosse, olha, um atestado de que eu não sou homem, porque eu estou vindo numa delegacia dizer que eu sofro violência. Se nós pensarmos, a educação das crianças diz que o homem não deve sofrer violência, que ele deve no mínimo revidar, que ele deve bater, mas para ele é vergonhoso falar que sofre violência, né? Então vejam como, de maneiras diferentes, para os dois gêneros, existem essa dificuldade de fazer essas denúncias, né? Também acho importante falar de algo que hoje, com o envelhecimento da população, temos visto, que são as relações homoafetivas. Então, né, casais de mulheres, casais de homens que envelhecem. Hoje nós temos podido ver mais, né, as pessoas transitando no espaço público, pessoas, né, que têm uma relação homoafetiva e sofrem daí preconceitos e aí modalidades de violência, aí não tanto pela família, né? Daí se a gente pensar nessas pessoas, talvez muitas vezes a violência também venha
né, do meio externo, né? E há várias questões, né? Quando você falou das sucessões, né? Então, a pessoa idosa que casa de novo, daí os filhos não querem que case, acham que não pode casar, que não tem condições de decidir sobre isso, que não pode vender um imóvel ou comprar, então querem alegar que ele não tem ou ela condições de administrar os seus bens. Então, muitas vezes há pedidos no judiciário de tutela, né, de idosos e idosas que não tem fundamento. Então, nesse sentido, os bancos precisariam se alertar para desburocratizar alguns procedimentos, porque um idoso, uma idosa, muitas vezes tem dificuldade de operar no aplicativo para fazer algumas operações. Então, ele passa a senha para alguém. E essa pessoa que tem a senha faz um empréstimo, porque o empréstimo é feito pelo celular, né? Então, nós temos ali um alerta que precisa ser feito aos bancos também do que tem acontecido, que nós temos idosos e idosas que recebem praticamente nada da pensão, porque é toda comprometida com empréstimos que alguém fez no nome dele e dela, né? Verdade. Esse é um problema seríssimo que nós enfrentamos, né? Ao mesmo tempo, temos que facilitar para o idoso e idosa, né, operar a sua conta, mas, ao mesmo tempo, muitas vezes aquilo que é sério fazer, que é um empréstimo, o banco permite fazer isso, né? Claro, porque ele está tendo como parâmetro o adulto, como a gente falou, né? Mas precisaria ter talvez uma adaptação quando a pessoa alcança uma certa idade, enfim, para proteger essas situações patrimoniais, né? Sem sombra de dúvidas, né? A questão, por exemplo, da procuração A pessoa ficou idosa, passa a procuração para mim. Cartórios, E ela vai lá e usurpa a vida da pessoa. E né? os cartórios, às vezes, claro, precisariam, né, ter... Claro, aqui não tenho como pensar de que forma, mas só um convite para todos nós, porque esse não é um assunto que diz respeito só ao poder público, né? Isso não é só o Estado que precisa se atentar. É uma complexidade de família, né? Todos nós. E quando a gente fala em família, realmente é uma complexidade gigante, né? Às vezes a gente vai querer entender, e a psicóloga pode falar com mais propriedade, a gente vai querer entender o ambiente familiar na sua complexidade, é dificílimo, porque cada lar tem a sua estrutura, né? Tem a sua forma, marido e mulher têm suas formas de lidar um com o outro, né? Às vezes brincadeiras que em outros matrimônios não seria jamais aceitável, naquela ali é. Isso. Então tem toda essa complexidade, não é, de relações e que precisa sempre ser muito bem apreciada, né? A gente, num tempo atrás, não muito distante, a gente costuma até falar isso agora por conta das violências contra as mulheres, se falava que em briga de marido e mulher não se mete a colher. E não se falava nisso, por quê? Por causa da complexidade, né, de cada lar. E hoje a gente teve que romper essa barreira, sem sombra de dúvidas. Por quê? Porque marido e mulher não estão se aturando mais. E nós temos maridos truculentos, violentos, agressivos, na maioria dos casos, batendo em suas esposas. E é claro que nós temos também um número, como a psicóloga colocou aqui, de maridos também que sofrem dentro de casa com mulheres que agridem, batem e muitas das vezes vão na delegacia fazer o falso depoimento, né? Dizer para o delegado, ó, ele me bateu, às vezes vão se arranham, fazem tudo isso, aquele negócio todo, para levantar um falso testemunho, né? E o homem, por vergonha, ele acaba muitas vezes não admitindo. Pois bem, mas essa também já é uma outra praia, inclusive um assunto interessante para conversarmos com a senhora numa outra oportunidade. Vereador Mauro, já estamos nos encaminhando aqui para o final da nossa entrevista. Eu gostaria das suas últimas considerações. Então, esse projeto ele vai ser sancionado pelo prefeito já nos próximos dias, vereador? Sim, será sancionado nos próximos dias e eu gostaria de deixar claro a todos os que nos ouvem hoje que São José repudia todo tipo de violência contra o idoso. Então, já antes se repudiava, a partir dessa lei de conscientização, vamos trabalhar em cima nesse sentido, para que seja corrigido e realmente punido as pessoas que vierem a cometer violência contra o idoso. Psicóloga Maíra, quero te agradecer muitíssimo pela vinda aqui, né, pela sua disponibilidade, cheio de função na delegacia, porque não é fácil, ainda mais nessa época aí, e uma delegacia, não é,
que tem uma demanda tão grande da criança, do adolescente, da mulher, do idoso, é tanto serviço que tem por lá. Inclusive eu tive esses dias lá com o pessoal da Procuradoria da Mulher e conversei com a delegada, que me falhou a memória agora. Como é que é o nome da delegada, a titular? Marjorie. A Marjorie. Tivemos lá, conversamos com ela e cheio de pilhas de processo, mas tudo muito arrumado, a mesa muito organizada. Inclusive o nosso cinegrafista Assis conversou com ela e ela disse, mas peraí que eu vou arrumar tudo. E o Assis disse, não, mas arrumar o quê? Tá tudo organizado, tá tudo bonito. Então parabéns pela organização, a gente observa que é uma delegacia aqui em São José que muito nos representa, tem todo um cuidado necessário, né, com as pessoas idosas, com as demandas que lá atendem. Então agradeço muitíssimo a senhora pela disponibilidade. Só queria contar, assim, lembrar, né, que nós temos uma parceria com o município de São José, com o CAT. Então, atualmente, os grupos, como o vereador mencionou, eles não acontecem presencialmente, mas tem havido encontros virtuais, e aí nós fizemos uma parceria que tem tido a participação de estagiários e estagiárias da UFSC, da Psicologia, que são da nossa delegacia. Então, está sendo uma parceria para nós muito importante, porque nós sabemos que até chegar na delegacia, muitas situações param antes. Então, a gente precisa contribuir, não só em termos preventivos, mas até para fortalecer essa pessoa para que, eventualmente, ela venha, né, a procurar algum caso, esteja sofrendo violência, algum canal de comunicação. Então, essa bandeira é de todos e de todas, né? Nós todos somos responsáveis por uma sociedade de mais paz, de mais respeito, de respeito às singularidades, né? Que eu acho que você comentou bem, a diversidade, né? Então, nós, vizinhos e vizinhas, com o nosso comércio que recebemos todo dia, aquele idoso, idosa que vai ali, né? Nós temos que ouvir um pouco, nós somos responsáveis, assim como somos responsáveis se virmos uma criança o dia inteiro passando aquele lugar, nós também somos responsáveis por estar atento, por cuidar, por escutar, né? Então fica um convite a todos e todas, né? E o ponto do escutar, né? Se deixar, a gente vai mais longe aqui nesse bate-papo, né? Eu gosto pra caramba e às vezes eu me esqueço que televisão é televisão e rádio é rádio. Deixar, eu fico falando aqui como se estivesse no rádio. Mas eu me recordo, quando eu tinha meus 18 anos de idade, 17, minha mãe trabalhava num lar de idosos, lá no Ribeirão da Ilha. E aí, trabalhando no lar de idosos, repleto de idosos, mais de 100 idosos, minha mãe lavava a roupa desses idosos. Então eu tinha moto na época, pegava a roupa, botava na moto e levava para casa para ajudar a minha mãe. E quando chegava lá, minha avó já pegava as roupas, já botava para lavar, já fazia as funções que tinha para fazer. E o que mais me chamava a atenção no lar de idosos era a tal da escuta. A escuta, parar para ouvir. Você não precisa fazer mais nada. Parar e ouvir, dar atenção. Que coisa espetacular, né? E como está faltando hoje pessoas que ouçam. A gente às vezes se esquece, né, vereador Mauro, que temos 2 ouvidos, uma boca, falamos demais e não paramos para ouvir. Então precisamos ouvir mais, principalmente os nossos idosos. E não só ouvir e levar para o coração, não é? Prestar atenção. As histórias muitas das vezes se repetem. Meu pai sempre conta a história lá do tempo do trabalho, história pra caramba. E eu sempre ouço como se fosse a última vez. É como ele fazia comigo, vereador Mauro. Quando eu era pequeno, por que não vou fazer isso agora? Então isso é espetacular. A gente tem que prestar atenção nisso e cuidar mais dos nossos idosos. Muito obrigado pela vinda de vocês aqui. Foi um bate-papo muito importante e interessante. E você, gostou? Se pegou a entrevista pela metade, tá na íntegra lá no canal do YouTube da Câmara Municipal de São José. Muito obrigado por sua audiência. TV Câmara, a conexão entre você e o Legislativo josefense.